Bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele. A graça e a paz, amada Igreja do Senhor, em Presidente Prudente. Novamente estamos juntos celebrando, confessando a nossa fé, o nosso amor, o temor que temos para com o nosso Deus. E hoje, quase finalizando o ano de 2020, se nós pudéssemos olhar para trás, cada um teria algo para contar desse ano, mas eu gostaria de abordar com a igreja um aspecto importante na vida cristã, não é? Que de uma certa maneira acaba ficando de lado no nosso dia a dia. Nós compreendemos muito claramente que Jesus deu a vida por nós, que nós fomos perdoados, nossos pecados foram perdoados, que Ele nos libertou, mas há um detalhe significativo na Escritura que a igreja precisa também se atentar, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Inicialmente gostaria de pedir à amada igreja que abrisse a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Aqui é uma série de episódios, e um dos episódios Jesus está falando da ação dos demônios na vida do homem. E no verso 29, que gostaria de chamar a atenção da igreja, versículo 29 do capítulo 11 de Lucas, está escrito: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, verso 30, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Nós vamos parar um pouco nessa expressão, onde Jesus, após expulsar demônios, após mostrar como os demônios agem, ele vira-se para a multidão e diz: esta geração é maligna. Esta geração é maligna, ou maligna é esta geração. A igreja, ela tem consciência daquilo que nós cantamos há pouco aqui a respeito da obra de Cristo, da salvação, mas nós precisamos avançar na compreensão da salvação. Quando Jesus, ele confronta aquela geração dizendo que ela é uma geração maligna, maligna em efeito, maligna na influência, maligna porque causa dano, maligna porque é degenerada da virtude, degenerou a virtude, destruiu os valores da virtude original, maligna porque é doente, maligna porque é moralmente doente, maligna porque é facínora, maligna porque é maliciosa, maligna porque é iníqua. Acho que não teríamos dificuldade em concordar, ou vocês não concordam, né? Jesus diz, não eu, não você, Jesus diz: maligna é esta geração. E quando você vê a igreja no seu início, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, pode abrir a sua Bíblia. Aliás, irmãos, fiquem com a Bíblia aberta, porque vocês vão abrir bastante, não é? Tem crente que lê um versículo e já fecha a Bíblia. Não. Comigo não é assim que funciona. Atos 2, os irmãos se lembram que é quando há o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja,
e Pedro se levanta, prega o evangelho, há uma grande comoção na multidão, a multidão pergunta a Pedro e aos irmãos o que eles deveriam fazer, isso está no verso 37, Pedro responde no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós conhecemos muito bem isso, mas se nós adiantarmos na leitura, até nesses dias atrás, né, no retiro, os irmãos falaram do versículo 42, né, falamos no versículo 42, mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja para o versículo 40. No verso 38 é o chamamento ao arrependimento, a crer no Senhor, a receber o perdão, receber o dom do Espírito Santo. Mas para aí, parou aqui? Não parou. Verso 40 diz: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: observa aqui Pedro, os irmãos, eles não estavam dizendo agora salvai-vos do pecado. Ele está dizendo salvai-vos desta geração perversa. Quanto que a igreja do Senhor tem tocado ou falado no assunto? Muito pouco. Mas para a igreja no início isso era claro. Tanto é que no primeiro momento da primeira pregação evangelística, após falarem do arrependimento, do batismo, de receber o dom do Espírito Santo, eles dizem: salvem-se, salvai-vos, salvem-se desta geração perversa. Essa palavra perversa, ela significa geração acomodada, amoldada. Significa uma geração que está distorcida e que na sua essência de vida tem misturas de todo tipo. Em outras palavras, nós podemos dizer geração maligna. Ainda mais um texto. Em Gálatas, vá um pouco a mais adiante na sua Bíblia. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. No versículo 4. Quando lemos o verso 3, Paulo saudando as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele entra no versículo 4 e diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Até aí a gente tem muito claro. Ora a sequência: para nos livrar. Se a tua versão está um pouco diferente, não tem problema, né? Nos livrar do presente século mau. Não é só livrar no sentido do inferno lá na frente, não é só nos livrar do pecado, mas também livrar de toda uma estrutura, um sistema que manipula a mente humana, cujo príncipe desse sistema é Satanás. A igreja precisa ter consciência não só, como disse Paulo, não é? Que Cristo se deu por nossos pecados, por causa dos nossos pecados, mas também se deu por nós para nos livrar do poder de Satanás e do sistema a que ele pertence. Antes da conversão, você pertencia a este presente século. Antes da conversão, você pertencia ao sistema.
Quando nós lemos Jesus, por exemplo, abra lá em João capítulo 15, já falando para os discípulos, volta um pouco na sua Bíblia, João capítulo 15, verso 19. Quando nós tocamos nessa verdade, e depois nós vamos traduzir isso de uma maneira mais prática, clara. João capítulo 15, verso 19, Jesus diz o quê? Que está na sua Bíblia. Então vamos, só um momento, vamos prestar atenção nessa primeira declaração de Jesus. Se vocês, se vós fosseis do mundo. A quem ele estava dirigindo a palavra? Quem se lembra? João 15. Para quem é esta palavra? Para os discípulos, não é? Ou esta palavra é para o mundo? Esta palavra é para os discípulos. Se vós fosseis, se, condição, se vós fosseis deste mundo, ou do mundo, o mundo ia amar o que era dele. Mas porque não sois. Quantos de nós temos consciência disso, querido? A consciência da salvação não é apenas do perdão dos nossos pecados, mas é também saber que não mais pertencemos ao mundo e ao seu sistema. Por que falo isto? Porque vejo que os cristãos, eles estão sutilmente sendo moldados pelo sistema. Eles não mais atentam para o que Deus diz. O que o mundo diz tem valor, o que Deus diz é mais ou menos. Então, inconscientemente, o poder maligno de Satanás está moldando a vida de muitos crentes. Aí dizemos, nós queremos poder na nossa vida, nós queremos poder espiritual, mas que poder há em nós, se nós queremos manter um vínculo com o mundo que é contrário a Deus? O mundo é contrário a Deus, a sociedade humana é contrária a Deus. Não sou eu que digo, é o meu Senhor que diz. Se vós fosseis do mundo, o mundo ia amar você, mas você não é. Amém? Amém mesmo? Ou você é do mundo ainda? Então precisa se arrepender para sair de lá. João 17. João 17, versículo 15 e 16. João capítulo 17, versículos 15 e 16. Não peço, Jesus está orando ao Pai, não peço que os tires do mundo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas que os livres do o mal aqui é do maligno. A oração do Pai Nosso, lembram? Todos conhecem a oração do Pai Nosso. E uma das frases que Jesus nos ensina como igreja a orar é: livra-nos do maligno. Esse mal significa o Satanás e o sistema que ele domina. Então, qual é a palavra que predomina na tua vida espiritual? É a palavra de Deus? Ou é aquilo que o mundo diz? Quando você tem que tomar uma decisão, o que domina em tua vida? É a palavra de Deus
ou aquilo que os conselhos deste mundo, as mentes mundanas dizem, ou como alguns dizem, a ciência, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, que define nossas vidas. Então nós precisamos voltar-nos ao ensino de Nosso Senhor e ao poder do Evangelho, quando Jesus, confrontando aquela geração, diz: esta geração é maligna. E só há uma maneira de sair debaixo do domínio de Satanás, que é se arrependendo e crendo em Nosso Senhor Jesus Cristo, descendo as águas, sendo cheio do Espírito Santo, rompendo. Eu sempre disse às pessoas que se convertiam, de fato, né? Eu dizia para eles, quando eles desciam as águas, sempre usei essa expressão: a ponte quebrou. Você atravessou a ponte, você saiu do mundo para o reino de Deus, e a ponte quebrou, não tem volta. Não tem volta. Quando a pessoa começa a ter essa consciência, o mundo pode ficar querendo dar tchauzinho. Eles não pertenço mais a ti, mundo. Não pertenço mais a ti, Satanás. Não pertenço mais a ti, sistema, mundo. Minha vida está debaixo do governo de Deus. Então, quando a palavra diz salvai-vos desta geração perversa, significa saiam debaixo do domínio de Satanás. Uma outra expressão que nós encontramos para mostrar essa palavra perversa significa tortuoso aquilo que não endireita. Então, quando nós entendemos e tocamos nessa realidade de que a igreja de Jesus Cristo não pertence ao mundo, não pertence ao mundo, ela começa a experimentar uma consciência maior da dependência de Deus. Dependemos de Deus, irmãos? Cremos na palavra de Deus? Fazemos escolhas baseadas no que Deus diz e não no que o mundo diz? A quem ouvimos? Um dos reis de Israel, lembram que ele foi derrotado porque ele dependeu dos homens e não de Deus? Eu não vou contar a história agora, né? Ele confiou nos cavalos, ele confiou no poder da carne, no poder humano, no poder do sistema mundo. Quando o povo de Deus começava a confiar mais no sistema mundo do que em Deus, sempre veio o fracasso e a derrota. Há um paralelo extraordinário nas Escrituras, que os irmãos conhecem muito bem, que está lá no livro de Êxodo. Volte lá para o Antigo Testamento. O livro de Êxodo, né, os irmãos sabem, a palavra Êxodo significa a saída. Saída da onde? Da onde que eles saíram? Do Egito. Então nós temos em Israel uma ilustração claríssima, um paralelo claro, o que é a separação e sair debaixo do poder de Satanás. Temos no livro de Êxodo o povo de Israel crescendo, multiplicando-se, sendo um povo forte, e Faraó, que biblicamente tipifica quem? Faraó tipifica quem? Satanás. E o Egito tipifica o que para nós? Hã? Minha esposa está respondendo tudo aí, ó. O mundo. Satanás está tipificado em Faraó. E o povo de Israel, né,
representando a igreja que está debaixo, as pessoas, melhor dizendo, debaixo de um poder. E Deus diz, capítulo 5 de Êxodo, versículo 1, e nós veremos aqui alguns paralelos interessantes. Tudo que está escrito é para nosso ensino. Tudo. Capítulo 5, lemos, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2: mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Verso 3: e eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. O povo de Israel, nós lembramos, estava debaixo de pressão, de sofrimento, de aflição, de dor, escravizado, debaixo do domínio e do poder de Faraó. É a vida do homem sem Deus. Está debaixo do poder, do domínio de Satanás, levando chibatada, apanhando, perdendo o que tem. Essa é a vida do homem sem Deus. Deus levanta Moisés, que também tipifica Cristo, para tirar esse povo do domínio de Faraó. Mas veja qual é o objetivo de tirar o povo. Versículo 1 diz: para que fizesse uma... ok, irmãos? Versículo 1: fizesse uma celebração, uma festa, um culto, uma adoração a Deus. Mas por que então eles não poderiam fazer ali no Egito? E Deus diz mais: caminho de 3 dias. E temos vários lugares nas Escrituras esta expressão, caminho de 3 dias. Jesus diz que hoje e amanhã eu faço milagres, ao 3º dia ressuscitarei. 3 não só fala-nos de Deus, mas também fala da obra da cruz, da morte e ressurreição do Senhor. O número 3 na Bíblia representa não só a Trindade, Deus, mas também representa a obra da cruz. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Deus disse a Abraão que ele tomasse o seu filho único e o oferecesse a um lugar, diz, caminho de 3 dias. Que significa? Porque a celebração não poderia acontecer antes. Porque precisa primeiro passar pela morte e depois ressurreição. Ninguém pode celebrar a Deus de maneira que Deus se agrade sem que primeiro tenha acontecido na vida desta pessoa realmente o reconhecimento da obra de Cristo, não só da sua morte, mas também da sua ressurreição. Sem a vida de ressurreição não há celebração a Deus, não há aquilo que agrada a Deus. Então Deus chega a Faraó através de Moisés: deixa o meu povo ir para que me celebre,
caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias. E Faraó diz o quê? Né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque senão a gente fica à noite, né? Mas Faraó diz... Então nós começamos a ver as objeções de Faraó ou de Satanás, que diz: não, que negócio é esse de celebrar a Deus? Você está querendo se escapar de mim? É? Diga você, irmão e irmã, quando você estava tomando a decisão da conversão, você não começou a levar pancada? Você começou a ver Jesus e disse: eu vou caminhar, eu vou me arrepender, eu preciso de Jesus na minha vida. E de repente você percebe na sua vida começar a dar tudo errado. O que é isto? É o diabo dizendo: você quer sair da minha mão? Ah, é? Então o que Faraó fez com o povo de Israel? Ah, vocês estão querendo celebrar a Deus no deserto? O que os israelitas tinham que fazer todos os dias para construir as grandes cidades e monumentos do Egito? Lembram? Tinham que fazer tijolos. E eles faziam tijolos com o barro e com a palha. Alguns conhecem esse método. O faraó diz: ah, é? Vocês querem sair? Muito bem. Vocês vão produzir a mesma quantidade de tijolos, só que nós não vamos dar a palha. Vocês vão ter que buscar a palha, produzir os tijolos e a mesma quantidade. E a vara começou a comer em cima dos líderes. É só ver o verso 14 do capítulo 5. A vara começou a comer de maneira que o que aconteceu com eles? Eles começaram a dizer para Moisés: verso 21, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós, falando para Moisés e para Arão, o irmão dele. O Senhor julgue, porque vocês nos fizeram repelente no nosso cheiro, agora o faraó não quer nem chegar perto. A vara está, você colocou a espada na mão de Faraó para nos matar. O que é isso? É a estratégia de Satanás para que você não saia do seu domínio. Isso aconteceu com o povo de Israel, mas acontece hoje na realidade da igreja. Tem pessoas que começou até a desejar caminhar, mas começou a sofrer tanta opressão, e às vezes da própria família, às vezes no emprego, às vezes com enfermidade, que ela diz: ah, não vou pensar esse negócio de crente aí, não é comigo não. Eu só de pensar no assunto comecei a apanhar mais. Quer dizer, o cara está debaixo da escravidão, ele quer continuar debaixo da escravidão. Então Satanás, ele sempre vai trazer uma carga para que nós desistamos de andar na vontade de Deus. Vemos isso acontecendo. Mas Deus é Deus. A obra de Deus é perfeita. Aleluia. E no verso 6 do capítulo 6, Deus diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei. Aleluia. Qual é o significado? Que para sair do poder de Satanás é necessário um poder muito maior.
E Deus diz, verso 6 do capítulo 6: eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da escravidão, aleluia, e vos resgatarei, vos salvarei, com um braço estendido e com grandes julgamentos, com grandes juízos. Oh, bendito és tu, Senhor, glórias a ti. Mas muitas vezes a angústia que as pessoas estão vivendo é tão grande que mesmo que você proclame esta palavra de vitória e de poder, porque Deus é poder, o sofrimento faz com que ela não preste atenção. Olha o verso 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, capítulo 6, verso 9. Mas eles não ouviram. Por quê? Por causa da angústia. Tem gente que está tão angustiado que ele não luta mais. Mas Deus não desiste. O nosso Deus é o nosso libertador. A obra dele é perfeita. Aleluia. Glórias ao Senhor. Satanás tem a sua estratégia, mas o nosso Deus é Deus. Nosso Deus é Deus. Aí nós temos então esse embate inicial. Depois nós vamos ter outros embates lá no capítulo 7. No capítulo 7 de Êxodo, nós vamos ver agora um outro nível de embate. O nível da feitiçaria contra o poder de Deus. Repetindo, nível de feitiçaria. Versículo 10, né? No início, os irmãos se lembram que Moisés fez um sinal. Faraó disse: mostra o poder desse Deus de vocês aí. Que Moisés pegou, tomou a vara, jogou no chão, e a vara se tornou uma serpente. Que vamos ver no versículo 10, né? Esta obra de Deus. E o que acontece no 11? Tem muita gente que diz: essas coisas não existem. Que pobreza, irmãos, de compreender o mundo espiritual. Que pobreza em compreender o mundo espiritual. Verso 11 diz que Faraó chamou os seus encantadores, seus feiticeiros. E o que os feiticeiros fizeram? A mesma coisa. As varas se tornaram serpentes dos feiticeiros. Paulo diz lá em Timóteo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Então, dois dos nomes nós temos: Janes e Jambres. Feitiçaria. O poder da feitiçaria contra o poder de Deus. Quando o Faraó viu que os seus magos, seus feiticeiros fizeram a mesma coisa, o que ele fez? Lógico que teve um sinal ali, que Faraó não prestou atenção, porque ele era endurecido, Satanás é endurecido. Nós vemos que a serpente, ou a vara de Moisés, comeu as serpentes dos magos, engoliu os dois. Mas o verso 13 diz: porém o coração de Faraó se não endureceu. Você já viu as pessoas dizendo assim: quando você vê um milagre, tem gente que diz: não, mas tal remédio não sei aonde também consegue fazer tal coisa.
tal tratamento também consegue aquilo. Ninguém ouviu isso já? Alguém é curado de uma maneira sobrenatural e o camarada vem e diz: olha, não, mas a ciência também. Literalmente a chamada ciência equivale-se muitas vezes a estes encantadores. E a pessoa deixa de crer no poder de Deus, porque não, mas o homem também consegue. O homem também consegue. Não o homem, temos que lembrar aqui, são feiticeiros. Seguindo no nosso texto, nós vamos para o versículo 22. Logo após Deus também fazer um segundo sinal através de Moisés, onde Moisés feriu as águas do Nilo e as águas se tornaram sangue. E o 22 diz o quê? Porém, os feiticeiros, os magos do Egito, também fizeram o mesmo. Observe isso, irmão. Fizeram o mesmo. Um foi um sinal de Deus, outro foi um sinal maligno. Estão vendo o embate? Estão vendo Satanás com as suas objeções para enganar as pessoas assim, tudo é bom. Lá também faz isto. Lá também faz aquilo. E qual vai ser o final disso? Então nós vemos esse confronto, onde Deus está falando de uma maneira clara para o povo de Israel e para o povo do Egito, através do seu rei. E isso vai ficar nítido nos versículos seguintes, onde Deus diz: vou fazer separação entre quem é meu e quem não é meu. Versículo 22, continuamos vendo sinais. Capítulo 8, agora nós temos um outro sinal. Qual o sinal? Deus faz com que o rio crie rãs em abundância que invadem as casas. Imagine você acordar, tem rã em cima da sua cama, no chão, no banheiro, na sala, na água, na roupa, em todo lado. Tem gente que já se arrepiou, não é? Imagine você põe a mão no lá, tragédia. Aí nós lemos no versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo. O mesmo. Mas que poder estava por trás disso? Qual o poder que estava por trás desses sinais? Eram sinais. Maligno. Então Faraó, o que ele faz? Ele diz: eu também tenho esse poder. Está pensando em servir a Deus? Eu tenho poder, Satanás diz às pessoas. Se você pensar sair de mim, você vai sofrer como nunca. Conheci uma pessoa que foi o maior feiticeiro do estado de Santa Catarina, na época que morei lá. Esse homem, na frente da casa dele tinha filas de pessoas para receber os encantamentos, as coisas. Gente de dinheiro, gente do Brasil inteiro atrás dele. E ele serviu Satanás por muitos e muitos e muitos anos, até que ele se cansou daquela vida, porque a pessoa é um escravo, e ele decidiu
sair daquela vida. Ele não conhecia o Evangelho. Ele decidiu sair daquela vida. Então, Satanás, os demônios, puseram uma enfermidade nos seus membros inferiores, nos seus pés, que começou a morrer a carne. E aí ele foi amputou um pedaço do pé, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço. A cada dia, a cada tempo, ele estava perdendo uma parte do seu corpo necrosada. Os médicos não conseguiam explicar, não conseguiam trazer aquilo para uma forma, a ciência. Até que uma pessoa que eu conheço teve a oportunidade de anunciar a Cristo àquele homem. E aquele homem, então, ele disse sim a Jesus. Aleluia. Ele já estava sem os pés. Nós o batizamos na casa dele, num ranchinho. Um homem que ganhava dinheiro e mais dinheiro estava morando num ranchinho. Porque é isso que o inimigo faz. Ele destrói o ser humano até a última gota. Mas o poder de Deus é maior. E esse homem se converteu a Cristo. E eu tive a oportunidade de batizá-lo naquele lugar de sofrimento, naquele lugar onde ele havia perdido tudo, mas agora o que ele tinha era eterno e é de Deus. Ele perdeu tudo, porque o que ele tinha era do diabo. Mas o Deus que sirvo, o Deus que nós servimos, resgatou um homem que estava sendo destinado à morte. Ministrei por um homem que não conhecia ainda o Evangelho na sua mocidade, mas não queria ter a vida que a mãe tinha, uma vida de feitiçaria. E em uma certa ocasião a mãe estava no hospital entre a vida e a morte, e disseram para ele tinha 15, 16 anos, aquele rapaz, naquela época, e disseram: a tua mãe está morrendo. E ele fazia tempo que não via a mãe, foi lá visitar a mãe, levado por uma pessoa conhecida. Quando a mãe, no leito de morte, uma pessoa mais velha, uma mulher já totalmente frágil, quando o filho se aproximou, o demônio que estava na mulher agarrou no pescoço do menino de 16 anos, forte, de maneira que estava matando o rapaz. Como é que pode? Uma mulher morrendo, fraca, com força, que precisou de 3, 4 para tirar a mão do pescoço que estava matando o menino. Esse homem se converteu e eu tive a oportunidade de ministrar na vida dele. O Deus que você serve, você tem que saber quem é. E precisa saber também que quando Deus te chama, Ele está fazendo uma separação na tua vida. Você não pertence mais ao mundo. Crês tu nisto, irmão? Amém?
Você confessa isso de coração? Você pode dizer de coração: eu creio, eu não pertenço ao mundo nem ao diabo, o rei deste mundo. Ou se quer ouvir a voz de Deus, não a voz das trevas, não a voz desse sistema. Voltando para o nosso texto, para olharmos esse quadro todo e fecharmos esse entendimento, no versículo 7 nós vimos que os feiticeiros fizeram a mesma coisa. O embate foi seguindo, mas quando vem a praga dos piolhos, nós vamos ler no versículo 19 que versículo 18, que os feiticeiros fizeram os seus encantamentos para produzir piolhos e não puderam. Não puderam, aleluia, não puderam. Aí aqueles próprios feiticeiros, diante do poder de Deus, eles dizem no verso 19 para Faraó: Faraó, isto é uma mão superior, isto é o dedo de Deus. Mas nós sabemos e temos que saber, igreja do Senhor Jesus, Satanás é cego, ele não se dobra, e Faraó tipifica isto. No versículo 23 desse capítulo, Deus fala que vai fazer separação. Agora vocês vão guardar esta palavra: separação. Separação entre o meu povo e o teu povo. Deus havia de enviar a quarta praga às moscas, né? As moscas eram a quarta praga. Agora Satanás não está mais negociando na base da feitiçaria. Agora não é feitiçaria, agora é através de pequenas concessões. Diz o versículo 25, versículo 25. Então, diante daquela praga das moscas, Faraó chama Moisés e Arão e diz: tudo bem, vocês querem servir a Deus? Não precisa ser tão radical. Tá bem, você quer mesmo servir a Deus? Irmão e irmã, não precisa ser tão radical, não precisa sair do mundo. Olha o texto. Ide, verso 25, capítulo 8, verso 25. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, você pode servir a Deus, mas não precisa sair deste sistema, deste mundo. Você pode continuar aí tendo um namorico com o mundo, não tem problema. Eu vou deixar você fazer seu culto. Só que Moisés diz: aquilo que nós fazemos é odioso para vocês. Está no versículo seguinte, fazendo uma paráfrase. A vida da igreja ofende o mundo. Quando você quer viver realmente com Deus, as pessoas te rejeitam ou não? Quando não te rejeitam? Quando você vive igual a elas. Né? Mas se você decidir andar com Jesus, eu me lembro de um trabalho, e
orando, sempre que entrei num lugar, disse: Senhor, me dá a oportunidade de pregar a cada uma das pessoas que aqui estão. E ao entrar naquele trabalho, Deus me disse: não abra sua boca. Eu falei: Senhor, por quê? O Senhor disse: não abra a tua boca. Eu não entendi, mas obedeci. E por um período de 1 mês e tanto, eu não falei de Jesus para ninguém. Orava por eles. Até que numa bela noite, eu trabalhava no período da noite, eu estava ali na minha mesa, do lado de um colega e tal, trabalhando, e o meu colega virou para mim e disse: que tipo de música que você gosta? Eu disse: eu gosto de música que adore a Deus. O cara quer saber de ritmo, de não sei o quê, mas é a verdade. Música para mim é que traz Deus. O resto. Aí esse cara se levanta na sala e diz: pessoal, descobriu uma coisa. O Pedro Paulo é crente. Falou em tom alto para todo mundo ouvir. E aí um colega diz: eu já percebi. A outra: eu também achava. Aí um outro, escutem só, disse: é só por um pouco de tempo. Olha o fulano ali, ó. Ele também era, agora ele é dos nossos. Olha o outro ali também, ele era crente, olha lá. Agora ele está na nossa. Daí eu comecei a entender por que Deus me disse: fecha o bico. Porque já tinha alguns crentes que, ao invés de trazer o testemunho de Deus, embarcaram, se misturaram e feriram o testemunho do Senhor. Mas Deus me deu a oportunidade de evangelizar cada um daqueles homens, inclusive meu chefe. Porque um discípulo, ele não pertence ao mundo, ele está no mundo. Mas moralmente, espiritualmente, ele não pertence ao mundo. Você não pertence ao mundo, irmão. Você salvou-se desta geração perversa. Lembre-se que a salvação não é só o perdão dos pecados, não é só não ir para o inferno, é também ser salvo desta geração maligna. Então, irmãos, vamos aqui para os últimos pontos, aspectos, né? Por agora, porque isso nunca termina, a palavra de Deus é assim. Faraó, ele faz uma proposta então: muito bem, vocês querem sair? Vocês querem adorar a Deus? Pode adorar aqui mesmo, não tem problema. Qual a diferença você ir lá no deserto e ficar aqui? Você pode ser crente, mas não precisa ser tão crente. E alguns crentes dizem: não, nós temos que ganhar o mundo. Como é que você ganha o mundo? Você não ganha o mundo, você ganha pessoas. O mundo, você não pertence a ele. Nós não ganhamos o mundo. Nós levamos Cristo às pessoas. E se elas não querem, é sério. Muito bem, irmãos, voltando então para Êxodo, livro de Êxodo, no versículo 25, Faraó diz: você não precisa sair para cultuar a Deus, sirva nesta terra, ou seja, fique dentro do mundo. Lembra que o Egito, literalmente a terra do Egito tipifica o mundo. A terra, o lugar. Claro que hoje espiritualmente nós estamos no planeta, mas não pertencemos ao sistema. Vamos para frente. Versículo 27. Deixa-nos ir
Caminho, capítulo 8, 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele nos disser. Ou seja, nós não podemos servir a Deus sem a base da cruz. Você não pode cultuar a Deus sem ter consciência da morte e da ressurreição do Senhor e da separação da tua vida em relação ao mundo. Então a objeção de Satanás era o seguinte: fique aqui. Obviamente, Moisés não cedeu. Satanás continuou trazendo sofrimento. Aí então nós temos um outro embate no capítulo 10, eu vou pular aqui. E aí então nós temos novamente a concessão, a objeção de Satanás. No capítulo 10, verso 11, versículo 9, 10 e 11. E Moisés disse: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Aí Faraó dá atacada. Ah, tudo bem. É assim que vocês querem ir, é? Tudo? Não. Verso 11. Não será assim. Os homens vão. A família fica. Hoje vimos aqui um bebê sendo abençoado. A palavra diz que os filhos dos santos são santificados. São santos. Já são separados. E os pais têm o privilégio de levar os filhos ao conhecimento de Deus. Mas irmãos, qual foi a estratégia de Satanás? Ah, vocês querem ir com jovens, com todo mundo? Não, não. Vai só os homens. Os homens têm esse negócio aí e tal, deixa o restante, deixa a juventude quer outras coisas. Olha a estratégia de Satanás, somente os homens. Ou seja, Satanás ele está perdendo, mas ele sempre tem um troco. E é aí que os crentes não veem. E aí, seguindo o nosso texto, no capítulo 10. Agora Faraó, né, que a tipificando Faraó, é Satanás. Muito bem, então daí ele mais uma pancada, mais uma praga, mais outra praga. Aí que Satanás diz, ou Faraó, os irmãos entendem, né? Verso 24: ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Pode levar as crianças também. Ou seja, você pode servir a Deus, teu filho pode servir a Deus, mas os teus negócios, deixa que eu controle. Porque vacas e ovelhas era o ofício dos israelitas, eles eram pastores. Tudo bem, vocês querem servir a Deus? Pode servir então, já que você está insistindo nesse negócio de ser crente e servir a Deus. Então faz o seguinte, vai servir a Deus. Mas o sistema mundo é meu, eu entendo de negócios. Eu entendo do mundo. Deixa que eu gerencie o teu negócio. E quantos crentes têm caído nessa?
Já eu sirvo a Deus, mas meu negócio eu mando. Vocês estão percebendo, irmãos? Estão percebendo? Estão enxergando a batalha? E o que Moisés responde, né? Vou ser bem rápido aqui. No verso 26, vou terminar lendo esse texto aqui para depois nós irmos para o texto inicial. Verso 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Não vou deixar nem um pedacinho para você, Faraó. Estão tendo consciência disso, irmãos? Estamos tendo consciência? Precisamos conhecer, sim, o perdão de Deus, perdão dos nossos pecados, a libertação da culpa, da ira, do juízo. Precisamos ter consciência de que Deus nos livrou da condenação, mas também precisamos ter consciência que Deus nos livrou do presente século. A separação da igreja não é física, você não vai mudar de endereço, mas é uma separação moral e espiritual. Você não pertence ao mundo. Vamos voltar para Lucas capítulo 11. Que Jesus confrontou Satanás. Jesus confrontou o sistema. E Jesus não poupou o sistema. Ele disse, verso 29, maligna é esta geração. E o verso 30 diz, o final do verso 29 diz, que àquela geração somente um sinal lhe seria dado. Qual sinal? 11:29. Sinal do profeta Jonas. E aí no versículo 30, Jesus diz, o quê? Como Jonas foi o quê? Um sinal para quem? Os ninivitas. Quem que eram os ninivitas? Os irmãos conhecem a história de Jonas, né? Alguém não conhece? Teve algumas pessoas que ficam dizendo, mas não foi um peixe, não foi uma baleia, foi um peixe e tal, ficam discutindo isso, né? E teve um irmão que disse assim, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Você acreditaria? Ou Deus não é Deus? Vocês percebem como a gente leva susto? E peraí, Jonas engoliu a baleia? Esse irmão disse isso de uma maneira muito simples. As pessoas ficam dizendo, não é um peixe, é uma baleia, é um peixe. Já viram essa discussão? Alguns já viram. Aí esse irmão disse, se a palavra de Deus tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria, porque é Deus. Aleluia! É o meu Deus tem todo o poder. Não há impossíveis para Ele, aleluia! Então, irmãos, Jesus disse que Jonas foi um sinal para os ninivitas. Como é que Jonas foi um sinal para os ninivitas? Jonas, vocês se lembram que ele tentou escapar da missão que Deus lhe deu? Pegou um navio para um lugar completamente diferente do lugar que ele tinha que ir. Aconteceu aquela tempestade, os marinheiros jogaram ele no mar e veio aquele grande peixe e o engoliu. Quantos dias Jonas ficou no ventre?
3 dias. Quando que Jonas chegou a Nínive? No 3º dia. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver que ele foi até o Seol, ou Sheol, como Jesus desceu até o Sheol, tipificando o quê? Morte e ressurreição. Leiam Jonas, depois vocês me respondam. Jonas tipifica o sinal para os ninivitas. Significa que eles só poderiam crer o que aquela nação que não era israelita, eles poderiam somente ver o Evangelho após a morte e ressurreição. Nós só podemos entender o Evangelho após a morte e ressurreição de Jesus. Mas a morte e ressurreição de Jesus nos dá a vida. Mas não somente nos dá a vida, nos separou do mundo. Amém? Você não pertence a este mundo. A menos que tu não creste ainda, abra o teu coração. Se você crê, mas ainda está em dúvidas, é a hora de decidir. Meu irmão e minha irmã, nós vamos orar. Há muito o que compartilhar aqui, mas guarde no coração, a salvação não é só ser salvo da eternidade, mas ser salvo do presente século. Vamos orar. Vamos ficar em pé, colocar o nosso coração na presença de Deus. Senhor, que está a tua igreja reunida nesse lugar, proferindo e proclamando uma verdade. Nós não pertencemos a este mundo, porque o Senhor nos tirou deste mundo com mão forte, assim como tiraste o povo de Israel do Egito com mão forte, e eles passaram pelas águas, e ao passarem pelas águas houve separação, mas primeiro houve o cordeiro imolado. Primeiro o cordeiro foi imolado, que representava o verdadeiro cordeiro que viria para nos tirar do domínio de Satanás. E após aquela noite, a noite da Páscoa, eles saem apressadamente e cruzam o mar. Houve uma separação. E assim acontece com a tua igreja, Senhor. Nós somos separados do mundo, não pertencemos mais ao mundo, e nós confiamos as nossas vidas às tuas mãos. Cada irmão, cada irmã confiou a sua vida, creio eu, às tuas mãos. Se alguém ainda está vacilante, que hoje nesta hora, Senhor, haja esta consciência e a libertação do poder da influência de Satanás, porque até o mar Faraó pôde persegui-los, mas depois Faraó foi derrotado, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, e assim também o Senhor despojou as potestades publicamente, expôs a vergonha, nos tiraste do domínio das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no teu reino, Senhor, estamos debaixo do teu governo, do teu poder. Que a igreja seja despertada para ver que está debaixo do teu governo.
Obrigado, Pai, pelos meus irmãos nesta cidade. Que o teu testemunho seja nítido e claro nesta cidade. Em nome de Jesus, guarda os teus, que não venham recuar, não venham ceder, não venham temer. O único que nós devemos temer é a Ti, Senhor. Nesse tempo de tanta confusão no mundo, nós sabemos que não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um reino inabalável. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.